Sabe, a tomografia computadorizada, ou TC para facilitar, é uma daquelas tecnologias que simplesmente mudaram o jogo na medicina. Ela nos deu um poder que antes era impensável, o de enxergar dentro do corpo humano com uma clareza absurda, transformando a forma de fazer diagnósticos. Mas como é que uma máquina consegue criar um mapa tão detalhado do nosso corpo usando só raio-x? É isso que a gente vai descobrir agora. Olha só isso aqui. Dá uma olhada na diferença. À esquerda está a primeira imagem de tomografia de um cérebro, lá de 1972. Toda granulada, com baixa definição, né? Agora, olha a da direita, uma imagem de hoje. A nitidez, os detalhes, é outro mundo. A diferença é brutal. É exatamente esse salto gigantesco de tecnologia que a gente vai explorar. Pois é, muita gente já ouviu essa frase no consultório, né? Vamos precisar de uma tomografia. E aí sempre bate aquela dúvida. O que exatamente acontece lá dentro daquela máquina enorme, que parece uma rosquinha gigante? Como ela pega raio-x e transforma naquelas imagens tão detalhadas? Vamos desvendar isso de uma vez por todas. Então, para a gente responder essa pergunta, o primeiro passo é entender a máquina. Vamos, desmontar o tomógrafo para ver como ele funciona por dentro. Olhando assim, parece uma nave espacial, não parece? E, de certa forma, é uma baita tecnologia mesmo. Mas todo esse design tem um porquê. É tudo pensado para ter o máximo de precisão e ser o mais eficiente possível. Cada pedacinho dessa máquina tem uma função super importante para gerar aquelas imagens que, literalmente, salvam vidas. Então, vamos lá. O gantry, essa parte grandona, o anel, é o coração de tudo. É lá dentro que um tubo de raio-x fica girando numa velocidade absurda. A mesa de exame, onde a pessoa deita, vai se movendo bem devagarinho, com uma precisão milimétrica, passando por dentro desse anel. E enquanto isso acontece, o técnico está lá no console, programando o exame todo. E o computador? Bom, o computador é o cérebro que pega essa montanha de dados e transforma tudo naquelas imagens que a gente conhece. Ok, agora que a gente já sabe como a máquina funciona, vamos fazer uma viagem no tempo. Porque para chegar nessa velocidade e precisão que a gente tem hoje, nossa, foi uma verdadeira corrida contra o relógio. A coisa evoluiu rápido demais. Pensa só, em 72, o primeiro exame. Foi um divisor de águas. 7 aninhos depois, o trabalho já ganhava um prêmio Nobel. Mas o grande pulo do gato, a virada de chave mesmo, foi em 89, com a técnica helicoidal. E logo depois veio a tecnologia multislice, que basicamente nos jogou na era moderna, onde os exames levam segundos. Isso mesmo que está na tela. 5 minutos. 5 minutos. Para conseguir uma única imagem, uma única fatia. Imagina fazer um exame de cérebro inteiro. Levava horas e a pessoa tinha que ficar completamente parada o tempo todo. Era um processo, muito lento, muito difícil. É que a técnica antiga era nesse esquema de para e anda. Funcionava assim. O tubo de raio-x dava uma volta, tirava uma foto. Aí a mesa andava um pouquinho para frente e parava. Aí o tubo girava de novo, outra foto. Era um processo de fatia por fatia, sabe? Super demorado, nada eficiente e limitava demais o que dava para fazer. E aí veio a revolução. Essa imagem mostra perfeitamente a mudança. Chegou a tal da varredura helicoidal. E essa foi a grande sacada. Em vez daquele para e anda, agora o tubo de raio-x gira sem parar, ao mesmo tempo em que a mesa vai se movendo também sem parar. Pensa num caderno de espiral. É exatamente esse o movimento. Os dados são coletados de forma contínua, cobrindo uma parte inteira do corpo de uma vez só. E olha onde a gente chegou, de 5 minutos para uma fatia para até 640 fatias por segundo. É uma velocidade tão absurda que, além de diminuir muito o tempo do exame, permite fazer algo que antes era impossível. Tirar fotos nítidas de órgãos que não param de se mexer, como o coração, é impressionante. Ok, beleza. As imagens são super rápidas. Mas não adianta nada ter um monte de foto se a gente não souber o que elas significam, certo? Então, como é que aqueles dados todos viram uma informação que o médico consegue usar? O segredo está numa coisa chamada unidades Hounsfield, ou só HU. Pensa nisso como uma régua, uma escala de cinza criada só para tomografia. A lógica é a seguinte: cada parte do nosso corpo reage aos raios-x de um jeito diferente. O osso reage de um jeito, a gordura de outro, e essa escala dá um número para cada pedacinho da imagem baseado em como aquele tecido reagiu. E aqui dá para ver direitinho como funciona. A escala vai de -1000, que é o ar, que quase não barra o raio-x, até +1000, que é o osso bem denso, que barra bastante, e bem no meio, no zero, fica a água. Ela é o nosso ponto de referência. Todo o resto do corpo, músculo, gordura, sangue, cada um tem seu lugarzinho aí nessa escala. Na prática, é até bem fácil de entender. Quanto mais alto o número na escala, mais denso é o tecido e mais branco ele aparece na imagem. É o que os médicos chamam de hiperdenso. E o contrário também vale.
Quanto mais baixo o número, menos denso e mais escuro ele fica na imagem, o hipodenso. É com base nessa diferença de tons de cinza que os radiologistas conseguem ver o que é o que e achar se tem algo de errado. Mas a coisa não para por aí. A genialidade da tomo moderna vai além de só tirar a foto. O que acontece depois no computador é tão incrível quanto. Um único exame, super rápido, pode ser usado para investigar a mesma parte do corpo de vários jeitos diferentes. É aqui que a mágica acontece, no que a gente chama de pós-processamento. A pessoa passa pela máquina uma vez só, mas depois, no computador, dá para aplicar tipo uns filtros diferentes nos mesmos dados. Quer ver melhor os órgãos, os tecidos moles? Usa um filtro. Quer dar um zoom nos pulmões? Bota outro filtro. A suspeita é de fratura? Tem um filtro específico para osso, que mostra detalhes que você nem veria nos outros. É fantástico. E essa capacidade de filtrar a imagem foi fundamental há pouco tempo. Durante a pandemia de Covid-19, a tomografia de tórax virou uma ferramenta essencial na linha de frente. Foi com ela que os médicos conseguiam ver aquelas lesões típicas da doença, o tal do vidro fosco nos pulmões, e decidir o tratamento com muito mais rapidez e segurança. A jornada foi incrível, né? A gente saiu de uma imagem toda borrada, que demorava uma eternidade para ser feita, e chegou na capacidade de criar modelos 3D do corpo inteiro, com uma resolução absurda em poucos segundos. Foi, sem dúvida, uma revolução completa no diagnóstico médico. E essa evolução toda faz a gente pensar, se em só 50 anos a gente chegou até aqui, imagina o que vem pela frente. O que será que a gente vai conseguir enxergar dentro do corpo humano nos próximos 50 anos? O futuro da imagem médica? Esse promete ser mais incrível ainda.